Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Café Expresso, mais um podcast aqui no canal do Café Católico. Tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor. O Senhor Jesus que nos abençoa, o Senhor Jesus que nos santifica. E esse Café Expresso está sendo gravado nesse período quaresmal, segunda semana do tempo da quaresma. Então esse Senhor Jesus, que tenhamos os olhos fixos nele, ele que transforma as nossas vidas. Nessas meditações, estaremos neste mês também de março, assim como foi em fevereiro, meditando sobre a vida também de alguns santos da Igreja. E neste mês de março celebramos, na memória do dia 18 de março, São Cirilo de Jerusalém. São Cirilo de Jerusalém, que é celebrado no dia 18. Mas neste ano de 2023 acontecerá algo diferente com relação à memória litúrgica de São Cirilo, porque 19 de março, dia de São José, será celebrado, cairá 19 de março, esse ano, em um domingo quaresmal. Por consequência, para não perder a memória de São José, a Igreja celebrará São José no dia 18 de março, que é a memória litúrgica de São Cirilo de Jerusalém. Então, São José esse ano será celebrado no dia 18 de março. E São Cirilo será omitida a memória litúrgica de São Cirilo somente naqueles lugares que honra-se São Cirilo nas igrejas, nas dioceses, que tem São Cirilo como padroeiro, que celebra-se solenidade. Então, em geral, no resto do mundo, onde não tem São Cirilo como padroeiro de diocese, de capela, de igrejas, de paróquias, e essa memória será omitida pela memória de São José, nesse mês de março. Mas São Cirilo, vamos recordá-lo nesse podcast, como uma honra ao santo neste mês de março. Depois gravaremos mais um santo da Igreja que celebramos no mês de março. Então vamos lá, São Cirilo de Jerusalém, o grande apologista da Igreja do século IV. São Cirilo nasceu por volta do ano 313 a 315. Em geral, as pessoas datam como início o ano do nascimento dele do ano 315. Nasceu em Jerusalém ou nos arredores de Jerusalém. E São Cirilo teve uma educação baseada nas doutrinas dos padres da Igreja, também de filósofos pagãos também. Teve uma grande educação e por volta do ano de 335, quando tinha mais ou menos seus 20 anos de idade, Cirilo ele foi ordenado diácono pelo bispo Macário de Jerusalém. 8 anos depois, foi ordenado sacerdote por Máximo III, o bispo Máximo III, e aí estamos no ano de 343. A grande atividade de Cirilo foi na época do seu episcopado. Foi um período em que ele, como bispo, ordenado por Acácio de Cesareia da Palestina, que era ariano, vamos comentarei um pouquinho a respeito da doutrina de Ário, que era algo que estava assolando a Igreja no período em que Cirilo foi bispo. Cirilo foi ordenado em 348 por Acácio de Cesareia. No início, não havia muitas diferenças e rixas contra esses dois bispos, mas depois a amizade de Acácio e de Cirilo começou a ficar conturbada, tumultuada. Houve um azedume na amizade dos dois porque começou a haver divergências. Acácio, pelo crescimento e da fama de Cirilo crescer na sua sede de Jerusalém, Acácio começou a gerar uma grande inveja pela importância que a sede de Cirilo havia chegado com uma grande fama. Nesse caso, quando chegou o imperador da época, um dos filhos de Constantino,
Constâncio, quando chegou a ser bispo de Jerusalém, Cirilo sofreu o seu primeiro exílio com um sínodo que aconteceu em Jerusalém. No ano de 357, por volta dessa época, dessa data, Cirilo foi afastado da sede de Jerusalém. E aí aconteceu o seu primeiro exílio. Pelas coisas que escrevia, pela defesa da fé, né, Cirilo sofreu, tanto de forma eclesiástica, uma perseguição interna, como também uma perseguição política, uma perseguição externa. 3 anos depois, após isso, Cirilo havia retornado à sua sede e depois, por Constâncio II, que era um dos filhos de Constantino, Cirilo sofreu seu segundo exílio no ano de 360. Em pouco tempo, foi perseguido novamente quando Constâncio assumiu. Cirilo ele defendia a ortodoxia, a verdadeira fé da igreja, enquanto o período era assolado pelo arianismo. Em 367, 7 anos depois, pelo imperador agora Valente, Cirilo sofre o seu terceiro exílio, que foi o que mais demorou, cerca de 11 anos exilado por conta da defesa da fé. Então, dos 35 anos que São Cirilo de Jerusalém viveu a sua vida de bispo, 16 anos deles foram exilados. Então vejam, meus irmãos, o preço a pagar pela ortodoxia da igreja, pela ortodoxia da fé, pela fidelidade a guardar a doutrina da igreja, né? Bem-aventurados sereis quando fores perseguido, né, por causa do meu nome, vai dizer nosso Senhor nas bem-aventuranças. Então, só em 378 é que Cirilo pôde retornar e tomar posse novamente da sua sede episcopal. O segundo concílio de Constantinopla foi a favor da ortodoxia e da defesa da fé, que Cirilo, por uma carta de sínodo, né, uma carta sinodal, que foi escrita no ano de 381 com o concílio de Constantinopla, o segundo, que defendia a doutrina de Cirilo contra o arianismo. Arianismo foi uma heresia que surgiu, né, justamente nesse século IV por um padre chamado Ário, um padre que nascido na Líbia no século III, em 260. Ário era padre, presbítero. Inclusive, o arianismo, o Café Católico, ele tratou do arianismo em uma das nossas lives, em um mês que nós dedicamos às heresias cristológicas e heresias até trinitárias. E o arianismo foi explicado aqui no nosso canal por Dom Falcão, né? Uma live belíssima de Dom Falcão explicando sobre o arianismo. Então consultem lá a playlist do Café Católico pelo YouTube, dê uma olhada lá, tem lá um vídeo, uma live de Dom Falcão a respeito do arianismo. Então, Ário, ele era um presbítero que tinha como doutrina, que defendia que Jesus era criatura do Pai. Então, diferente de monarquianismo, diferente de um pensamento até de Orígenes a respeito dessa parte chamada a criatura do Pai como Jesus, Ário ele tinha esse tipo de ideia, né? Para Ário, ele dizia que ninguém é consubstancial ao Pai, ninguém é homoousios ao Pai. Ele dizia que o Pai ele é sem princípio, e ao passo que o Filho, que Jesus, o Filho de Deus, ele tem o seu princípio no Pai. Por consequência, ele dizia que o Filho é inferior ao Pai. Então o Filho ele é uma criatura, né? Embora seja uma especialíssima criatura, mas era criatura do Pai. Essa era a doutrina do arianismo que a igreja teve que combater, e boa parte da igreja naquele tempo, naquele século, ficou debaixo do arianismo, concordava com Ário, achava que a doutrina de Ário era verdadeira, e poucos, né, apesar depois do concílio de Nicéia, após o concílio de Nicéia, quando Constantino ele mudou a política, reabilitou Ário, né, e os arianos, aí que se levantou a figura de Santo Atanásio nesse período.
Então foi uma doutrina que foi combatida por São Cirilo de Jerusalém, né? E ele combateu ferrenhamente esse pensamento, segurando como um verdadeiro apologeta a verdadeira doutrina que Jesus é Filho eterno do Pai, consubstancial ao Pai. E em 386 São Cirilo faleceu, morreu e nos deixou uma grande, em particular, conservou 24 célebres catequeses. São Cirilo escreveu bastante, 24 catequeses, como bispo, dirigidas aos catecúmenos, os iluminandos, aqueles que eram os fotosomenoi, aqueles que eram os primeiros iluminados. Então, os catecúmenos eram doutrinados pela catequese de São Cirilo, feitas na Basílica do Santo Sepulcro, 18 das suas catequeses voltadas para os catecúmenos, que pregava sobre o batismo. Eram as disposições iniciais dos catecúmenos, as disposições prévias do batismo. São Cirilo dedicou bastante a sua catequese. Das suas catequeses, existe uma que ele chama a catequese número 5, que ele citava assim, vejam que texto belíssimo do bispo. Ele dizia: caíste, dizendo aos catecúmenos, caíste na rede da igreja. Deixa-te, portanto, apanhar vivo. Não fujas, porque é Jesus que te prende no seu anzol, para te dar não a morte, mas a ressurreição depois da morte. De fato, deves morrer e ressurgir, como diz São Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 11. Morres para o pecado e vives para a justiça a partir de hoje. Fecha aspas. Veja que pregação bonita do catequista, do apologeta, do bispo São Cirilo de Jerusalém. Ele que pregou muito sobre liturgia, sobre as tipologias do Antigo Testamento, sobre as doutrinas sacramentais, sobre a vigília pascal, em particular aqueles que eram os recém-batizados, da igreja grega, os neófitos. Ele contava, com aquela comparação tipológica, Tratava-se de passagens, aqueles ritos explicando os mistérios. Por 3 vezes ele dizia, quando pregando aos neófitos, aqueles que eram recém-batizados, por 3 vezes fostes imerso na água, e para cada uma destas 3 fostes imersos, para simbolizar os 3 dias em que Jesus nosso Senhor ficou adormecido na morte, e ressurgistes para a vida. Então vejam, catequeses de iluminação, para as chamadas também, inclusive, catequeses mistagógicas. Ele tinha catequeses mistagógicas, que eram explicando os mistérios dos sacramentos, disposições sobre o batismo, explicando contra o arianismo aquele símbolo de Jerusalém. Então esse foi São Cirilo de Jerusalém, que passou um bom tempo como bispo, mas também um bom tempo exilado, sofrendo as perseguições, várias interrupções no seu episcopado. Então veja que cruz, meus irmãos. Mesmo os santos e pastores da igreja também, como são perseguidos. O Senhor faz chover sobre os justos e os injustos. Quer dizer, o peso do sofrimento é para todos. Não é porque é bispo, não é porque é santo, que é isento da cruz do Senhor. Que possamos, a exemplo de São Cirilo, louvar a Deus nos momentos de cruz, nos momentos de trevas, suportar os exílios da vida, onde a cruz nos pesa, e agradecer a Deus por tudo que nos acontece. Por tudo dai graças a Deus nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude a ser fiéis neste tempo de Quaresma, para acolhermos o Senhor na luta da Quaresma e ressurgir transfigurados na noite santa e no tempo santo da Páscoa.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Até a próxima, meus irmãos, se Deus quiser. Deus os abençoe. Amém.